O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que haverá uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. O Lula aproveitou para brincar com a relação com Donald Trump e disse que não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Gostei. Vamos lá, vamos falar sobre essa declaração e sobre essa reunião com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora! Boa tarde, Daiane. Meio cringe aí, não rolou química, rolou indústria petroquímica, mas legal. Pois na verdade foi totalmente cringe, né, Ana? Mas, assim, o pior é o que pode estar por vir com essa negociação do Lula, porque ele não vai negociar só o petróleo, não vai falar só das petroquímicas. O assunto também vai ser direcionado aos minérios brasileiros e à exploração de terras no Brasil. Então, é algo muito pior. E, logicamente, a gente sabia que isso é o que Donald Trump queria desde o início. A gente já falou aqui das terras raras, já falou do nióbio, já falou de outros minerais que seria interessante para a indústria estadunidense, para que os Estados Unidos tenham poder aí. Só que o Lula, ele meio que deu a entender que essa negociação vai acontecer. Tem algumas outras coisas, logicamente o petróleo é uma dos ouros que os Estados Unidos adora roubar dos outros, e não é roubar num sentido literal, figurado, pessoal, é muitas vezes no sentido literal, porque eles conseguem começar guerras para pegar as matérias-primas, né, de outros países. E uma outra possibilidade também, Ana, seria que essa troca fosse para a redução do tarifaço, que virou um tarifinho, mas ainda tem tarifas sobre alguns produtos. A gente chegou a brincar aqui sobre o café. Os Estados Unidos, Trump teria dito que o estadunidense está com saudade do café brasileiro. E aí o Lula coloca, né, tudo isso na mesa e vai conversar com o presidente Donald Trump. Vou te pedir, por favor, para trazer a matéria, um momento, o trecho em que o Lula fala sobre o petroquímico. Vai ter um momento que eu vou te pedir para segurar, porque o Lula também dá outro recado no meio dessa conversa. Ele conseguiu, quando o Lula não tem pauta, não tem um textinho ali bem definido, ele consegue emendar um monte de coisa. Vou te pedir para começar e aí no momento eu peço para você segurar um pouco, por favor. Eu vou botar o play aqui, mas antes eu queria comentar uma coisa. Olha a cara do Gumota. A cara do Gumota. Nem sabia. Vamos lá. Com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que eu deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Pronto, nenhuma ao momento, tá? A relação humana. Ele já é química, pois é. E aí ele vai emendar um casamento aí no meio, é um negócio assim, só que prestem atenção no que o Lula vai dizer agora, porque ele está pedindo para ser cobrado. E eu acho que é impressionante como a gente está fazendo pouco isso, até no viés progressista. Ele está pedindo para ser cobrado. Ouçam aí, por favor. Pode continuar? Do ponto onde está. Isso. Com o homem porque é o mais bonito. Nenhum homem casa com a mulher porque é bonito. Não é a beleza que faz a gente escolher quem que a gente quer ver. Tem uma química na nossa relação. Tem uma química. E eu sei que a nossa relação, 80% é razão, 20%, 80% é química. Se der química, a gente se dá bem. E eu tenho uma química com vocês e com a educação. Eu tenho uma química com vocês e com a educação. E por isso, vocês têm que tirar proveito que eu sou presidente da República e pedir mais coisas. Pedir mais, nem tudo a gente vai poder atender. Mas se vocês não pedirem, a gente pensa que vocês estão com
até agora, vocês tiveram 4 anos de um governo que vocês não puderam pedir nada. E ele tirou muita coisa. Então de nós vocês peçam. Peçam, reivindiquem. A gente vai aprendendo e a gente vai atendendo. É isso aí. E olha, cidadão do mal cantou na pedra aqui, ó. Bora pra rua, então. E é isso, gente. É muito importante que o Lula fale isso e que a gente entenda. E aí são 2 pontos muito importantes que a gente vai destacar aqui. O primeiro, que ele deixa muito claro que vai ser negociado com os Estados Unidos a questão dos tarifaços, mas que o Brasil também tem uma moeda de troca. Quando ele faz petroquímica, é uma brincadeira lá com a química, mas todo mundo sabe o que o Trump quer com o Brasil. Né? O Trump ele quer ter controle sobre as transações no Brasil, isso ele realmente queria, porque as big techs, os bancos, têm interesse na redução das transações via Pix aqui, ele tem interesse no controle de terras raras, no controle de minérios, ele tem interesse que a gente continue negociando o petróleo com o dólar, ele tem interesse que a gente não faça, junto com o BRICS, uma moeda única para essas transações. Então, ele tem muitos interesses que o Brasil certamente não vai abrir mão, então pode ser uma relação aí que não melhore muito, que fique estagnada. E aí, Ana, vou te pedir só para trazer o Globo, né, logicamente com o seu poder de sempre estar muito à la direita, o Globo traz na matéria que o Brasil vai se reunir com os Estados Unidos para discutir minerais críticos, e isso diz o ministro de Minas e Energias. Vou te pedir para descer mais um pouquinho. A matéria traz que o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, afirmou, essa afirmação foi de hoje, que o governo brasileiro foi convidado pelos Estados Unidos para uma reunião sobre minerais críticos em meio à reaproximação diplomática entre os 2 países após a ligação com Donald Trump e o Lula. Na semana passada. Segundo ele, o encontro marcará o início de uma nova fase de cooperação na área energética. E aí ele fala, depois desse restabelecimento do diálogo com Trump, estou convidado pela primeira vez para discutir como secretário de Minas e Energia do Estado, eu fui convidado para uma reunião sobre minerais críticos. Tenho certeza que essa relação se dará de forma ativa e respeitando os interesses do povo brasileiro. Eu espero isso da parte do Brasil, não da parte dos Estados Unidos, e a gente vai ter que ver o que é que sai daí, porque, de acordo justamente com a matéria, o colegiado vai coordenar políticas para aproveitamento de insumos de alto valor tecnológico, e a gente está falando de um país que tem tecnologia, mas que precisa de outros países para exportar minerais, inclusive o interesse dos Estados Unidos com o Brasil. A gente tem aí também várias teorias de que os Estados Unidos teria colaborado com o Temer contra a Dilma Rousseff para ter acesso ao pré-sal, e observem, né, que é interessante que o pré-sal sai da mão de uma empresa chinesa e vai para a mão dos Estados Unidos logo após o golpe. Então, tem muitas relações que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala dos Estados Unidos com o Brasil. Mas o Lula, de fato, ele não é um presidente besta, ele não vai abrir mão de algumas questões que ele já vem defendendo, como a soberania do Brasil, porque ele sabe que isso é uma campanha para 2026. O Lula ele é muito esperto em relação a isso. E uma outra coisa, Ana, o Lula também já deixou muito claro, né? Ele vai tentar aproveitar aí, não só por causa desse discurso, mas por tirar o centrão dos seus ministérios. O Lula, ele se voltou à esquerda e ele está deixando isso muito claro, levantando a bandeirinha. Então, talvez seja a última gestão, o último ano de uma gestão, que a gente pode, de fato, ter progresso, pensar em progressismo dentro do nosso Brasil. E eu acho que o Lula está sinalizando isso e dizendo para a gente o que é que a gente tem que fazer. Me cobrem, que talvez seja o último ano de um governo realmente progressista que a gente possa pensar em ter, inclusive mais progressista do que tem sido todos esses últimos 3 anos, e eu até me arrisco a dizer, talvez mais progressista desde 2003, tá? Então, a gente tem um aninho aí para o Lula, Ana. Eu vou começar dessa coisa do me cobrem aí, Dai.
Se tem uma coisa que ficou clara agora nesses últimos, né, protestos a respeito da lei da anistia e esse tipo de coisa, né, do projeto da blindagem, enfim, é que porque a gente está muito acostumado a pensar no protesto como uma coisa contra o governo, né? E nesse momento ficou muito claro como é absolutamente possível você articular os protestos para fortalecer o governo diante das pressões do Congresso, né? Então, nesse momento, é evidente que as pessoas na rua ajudaram a fortalecer o executivo, o governo Lula, diante de um Congresso, vou usar aqui um Congresso inimigo do povo, né? E nesse sentido, é fundamental poder articular esse tipo de voz na rua para que o governo tenha uma espécie de... Como dizer isso? Uma espécie de desculpa para trazer determinados assuntos. Desculpa no bom sentido, tá? No sentido de pautar e de dizer, olha, é isso que as pessoas querem, olha, isso aqui vai ficar feio para vocês. Então, nesse sentido, as pessoas na rua, a pressão popular, ela ajuda e muito o governo. É claro, é sempre arriscado. Tava muita gente com medo antes desses protestos, porque é fácil, né? Desviar ali um protesto para ser uma coisa que seja lida como contra o governo. Mas né, para me repetir aqui, está muito claro que é possível, sim, a voz na rua funcionar como um aliado do governo, principalmente se a gente entender que a gente não tem só o executivo na jogada. Está muito mais claro para todo mundo, né? Eu sei que isso é óbvio, mas diariamente, cotidianamente, para as pessoas, elas não estão acostumadas a pensar no Congresso como uma força à parte, né? A qual elas podem e devem, inclusive, se opor, principalmente quando a gente está vendo um Congresso como a gente está vendo agora. Aliás, a gente vai falar disso, acho que em outro corte também. Agora, sobre a reunião do Lula com os Estados Unidos, eu ia dizer mais uma coisa óbvia, né? Me preocupa, como eu acho que preocupa a todo mundo, quando a gente né, considera e percebe mais claramente que, olha, na mesa de negociação estão Big Techs e terras raras, né? Porque, enfim, a gente tem que ser consciente, tem que ser razoável nessa história aí. Todo esse trololó aí do Donald Trump com o Brasil não é, e todo mundo sabe, né? Todo mundo e a minha avó sabem que não é sobre o Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro, a tentativa de interferência no processo, deram ali uma chance, deram uma oportunidade, né, para o governo Trump fazer essa coisa toda. Mas o objetivo, obviamente, é pressionar o Brasil, porque os Estados Unidos têm interesses, e 2 desses grandes interesses no Brasil, além de outros interesses políticos, né, interesses golpistas, interesses, né, em governos de direita. Além disso, tem interesse em Big Techs e terras raras. Então, não dá para a gente tapar os olhos e fingir que isso não vai estar na mesa de negociação, porque não é assim que a coisa funciona. Dito isso, eu já falei isso outro dia, eu posso estar sendo inocente nisso, mas da forma como a coisa está e como o Brasil resistiu a essas pressões, me parece que o Brasil tá com a faca e o queijo na mão. A gente não está acostumado a pensar da gente mesmo dessa forma, né? Mas o Brasil tem, sim, uma força nessa negociação, porque não sucumbiu às pressões dos Estados Unidos. E se a gente for pensar estrategicamente, nós temos algo que os Estados Unidos querem muito, muito, né? Especialmente olhando aí para as terras raras. Então, posicionar essa força e levar essa força para a negociação pode, talvez, posso estar sendo inocente e esperançosa, botar o Brasil numa posição de negociação positiva para a gente, tá? Né? É possível que a gente não ceda as terras raras assim, né, de mão beijada. É possível que a gente negocie de alguma forma que seja vantajosa para o Brasil, sabendo, de novo,
Para quem gosta dessa visão liberalóide das coisas, é uma questão de mercado. Os caras querem muito um produto, nós temos. Como é que a gente pode fazer isso ser bom para a gente nessa negociação? Espero que o Brasil esteja, né, forçudo o suficiente nessa reunião e nessa negociação para saber do nosso lugar diante dessa negociação, que não é pequeno. Não é um lugar pequeno, não é um lugar de acovardamento, não é um lugar de cachorro pequeno. A gente está aí para negociar como gente grande, e se os Estados Unidos não quiserem, já está ficando bem claro que o problema é deles, tem quem queira. Tá? Tem que ir com essa premissa na cabeça. Se tu quer, se tu não quer, tem quem queira. Vamos lá, vamos torcer para isso. De novo, posso estar sendo inocente, esperançosa, mas é o que eu desejo para o Brasil. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. É isso aí, chat. A gente volta em instantes para mais notícias do dia, torcendo pela força do Brasil diante dos Estados Unidos. Vamos lá, beijos.